comigo, pessoal? Tudo bem? Com vocês estão aí do outro lado? Sejam muito bem-vindos ao canal do Vale Concursos. É um prazer saber que você está aí, que você está associando, né, o conteúdo aí bacana. Você que vai fazer essa prova para a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, né? Nós estamos aqui hoje com uma aula gratuita no canal do Vale Concursos. Levamos com seriedade a sua aprovação e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a redação oficial. É isso mesmo, professora Angélica hoje vai tratar com você aí dos quesitos da redação oficial. A gente sabe que esse contexto é um contexto de muita leitura, né? Isso aí não é segredo nem para mim, nem para você, tá? E a professora Angélica sabe da importância desse conteúdo, né? Porque duas questõezinhas aí, uma ou duas, devem cair em condição de prova. Então hoje a professora Angélica vai esclarecer algumas coisas aqui para você, tratar outras que são de grande importância também, para que você não caia em pegadinha de prova no que diz respeito a este item do cronograma da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, beleza? Programa de prova, né, pra gente aí. Pois então, aqui eu coloquei no slide, condição de leitura, vou te explicar isso aqui, tá? O que é a redação oficial, para que você entenda. Vou comentar outras coisas que também são muito importantes para você, e eu acredito que você vai associar e que isso sirva aí de grande valia para os seus estudos, ok? Pois é, então olha só, a gente sabe, né, que está dizendo que em uma frase nós podemos entender que a redação oficial, ela é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos, né? Então a gente sabe que o poder público precisa redigir comunicações oficiais e atos normativos, então ela é a maneira, né, pela qual o poder redige as comunicações e os atos normativos, né? Então, neste manual que a gente tem, que a professora Angélica tirou fragmentos do manual para tratar aqui com você, né, o que interessa para a gente é visualizar o ponto de vista, né, da administração pública federal. É ver o manual, visualizar o manual do ponto de vista da administração pública federal, entendeu? Então, a redação, ela não é necessariamente, como a gente vê aí, árida, contrária, né, à evolução da língua portuguesa, não, tá? Só que a finalidade dela, né, é comunicar com objetividade e muita clareza, né, impor, né, certos parâmetros ao uso que se faz da língua, né, claro que a gente precisa saber isso aí, a maneira como diversa, né, de maneira como diversa daquele da literatura, do texto jornalístico, das correspondências particulares e etc. Então, não vai fugir, né, a redação oficial ela não está oposta à evolução da língua portuguesa, não, só que ela tem uma condição específica para ela, né, sim? O manual tem uma condição específica, né? Uma condição específica para ele, tá? Então, é isso que a gente vai tratar, e que é diferente de textos jornalísticos, de textos literários, né? De correspondências particulares, porque tem todo um padrão, tem toda uma regra, tem toda uma, né, uma essência e é muito bacana. E aí tá dizendo, né, que apresentadas essas características fundamentais da redação oficial, nós vamos analisar cada um dos atributos dela. Então, a gente sabe que a essência da redação oficial é o quê? Comunicar com objetividade e máxima clareza. Tá vendo? Só que nós temos outras características que tangem aí o quê? A redação oficial. Olha só, a gente vai continuar aí, olha, que são os atributos da redação oficial. Olha que coisa interessante. E isso, já vi questões e questões de prova cobrando esses atributos. E eu vou conversar com você que está aí do outro lado sobre esses atributos. Inclusive, tá, no nosso curso, no curso que nós ofertamos na plataforma do Vale Concursos, nós temos aí, tá, está sendo atualizado, mas só colocar para você de forma rápida aí, para você não perder o conteúdo, essa redação oficial sendo muito bem explícita, exposta com tudo que mudou, tudo direitinho, para que você possa acompanhar aí, né, que já houve mudança, então a gente coloca tudo direitinho, atualizado para você, tá, dentro do conteúdo para você realmente estudar de forma objetiva e clara aí no que vai ser cobrado para você dentro do manual, né, dentro da condição da redação aí, voltado aí para o certinho aí do manual da Presidência da República, beleza? Então, olha só,
A redação, ela tem características, e é o que eu disse agora há pouco. Essas características são características possíveis de prova, tá? Uma questão pedindo características, atributos básicos da redação oficial, né, que toda redação, né, deve ter, é isso aí, ó. Clareza e precisão é um atributo da redação oficial. Objetividade, outro atributo. Concisão, outro atributo. Coesão e coerência também tem que ter. Impessoalidade, nós vamos tratar isso aqui, vamos conversar sobre isso um pouquinho, tá? Formalidade, padronização também, olha só. E o uso da língua padrão, né? O uso da norma padrão ou da língua padrão da língua portuguesa aí, da condição padrão da língua portuguesa. Essas são as características, né, que devem compor todos os termos, né, todos os atos oficiais aí. Toda a redação oficial deve ter como características todos esses itens. E agora a professora Angélica vai conversar um pouquinho com você sobre cada item desse aí para você poder associar. Por exemplo, a clareza, né? A gente fala aí da clareza e da precisão. Vamos tratar a clareza de forma bacana para você entender. Olha só, essa clareza, essa característica chamada de clareza, deve ser a qualidade básica, né? Ela tem que ser a qualidade básica de todo o texto oficial. Todo texto oficial tem que ter, tá? Claro, a gente entende, né, que claro é todo aquele texto que possibilita imediata compreensão do leitor, né? Toda vez que você é claro, você tem, né, você possibilita ao leitor uma compreensão o quê? Imediata. Então, a clareza, ela é um princípio básico da redação oficial, tá? Então, o que acontece? A gente não consegue redigir, tá? Não existe, né, a condição de um documento oficial ou de um ato normativo de qualquer natureza, né, sendo redigido aí sem a clareza, sem precisão. A gente não tem essa condição, tá? Então, todo texto, todo ato normativo, né, todo documento oficial não pode ser escrito de forma obscura de jeito nenhum, que dificulte aí ou impossibilite a compreensão do leitor de jeito nenhum. O texto tem que ser claro, tem que ser conciso, tem que ser preciso, tá? Por quê? Porque a transparência é o requisito próprio, tá? É requisito próprio do Estado de Direito, né? É do próprio Estado de Direito, né? Então, a gente até entende que é inaceitável que um texto oficial ou um ato normativo não seja entendido pelos cidadãos, não é isso? Então, todo ato normativo, ele tem que ter clareza, porque ele tem que ser entendido por todos os cidadãos, beleza? Não é cidadãos não, gente? É cidadãos, tá? Beleza. Então, olha só, a gente vai visualizar algumas condições de clareza, tá? Para que aconteça, né, no ato, na redação oficial, no documento oficial. Então, para a gente obter clareza, né, a gente tem que utilizar palavras ou expressões simples, olha só, em seu sentido comum, né? A gente tem que usar frases curtas, bem estruturadas. Olha aí outra condição para a gente poder obter aí clareza, né? Tem que usar frases curtas, bem estruturadas, apresentar as orações na ordem direta, tá? Igual evitar intercalar, né? Igual a gente usa desse recurso aí na redação comum, na redação dissertativa, na redação oficial não pode, tá? Nos textos, nos documentos oficiais não pode acontecer isso, essa inversão de orações, viu? Pois é. E em certas ocasiões, para evitar ambiguidade, sugere-se, né, claro, a adoção da ordem inversa da oração, mas em certas ocasiões para evitar a ambiguidade, ou seja, duplo sentido, tá? Mas em certas situações, não em todas, ok? Beleza. Aí a gente tem que buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto ali. Isso tudo está dentro do quesito clareza. Olha só, buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto, tá? Não utilizar regionalismo, muito menos neologismo, também não dá para fazer isso. Pontuar adequadamente o texto, isso tudo está dentro da clareza, tá? Do aspecto clareza aí, tá? Quando você pontua adequadamente um texto, lógico, com uma pontuação aí indevida, mata, né, pessoal? Vamos associar de forma correta, né? Tá? Explicitar o significado da sigla na primeira referência a ela,
né? A gente tem que associar. E, por fim, utilizar palavras e expressões em outro idioma apenas quando indispensáveis, tá? Em razão de serem designações ou expressões de uso já consagrado ou de não terem exata tradução. Então, palavras e expressões em outro idioma apenas quando indispensáveis, viu? Então, em razão, eu tô lendo aqui, falando com você também, ó, em razão de serem designações ou expressões de uso já consagrado ou de não terem exata tradução, tá? Então, ó, nesse caso, você vai grafar essas expressões, né, em outro idioma aí, né, palavras ou expressões de outro idioma em itálico, olha só, você vai grafar, escrever em itálico, conforme orientações do Manual da Presidência da República, tá vendo? Que acontece no determinado item do Manual da Presidência da República. Isso tudo a gente visualiza em aula, tá? Dentro do nosso curso. Vale muito a pena você associar, viu? Aí a gente tem também, né, com relação à precisão, a professora Angélica quer comentar, porque a gente tem clareza e precisão aí de início, né? E a precisão, ela complementa a clareza, né? Como vem complementando a clareza, essa precisão aí, ela vem caracterizada primeiro pela articulação da linguagem comum, tá? Porque se você é preciso, você usa uma linguagem comum ou técnica, né? Para perfeita compreensão da ideia vinculada no texto. Então, preciso é aquele texto comum ou técnico, tá? Que tenha fácil compreensão, perfeita compreensão. Olha só. Também, né, a concisão também tem, né, a precisão aí também tem, né, ela vem caracterizada também pela manifestação do pensamento ou da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinônimos com propósito meramente estilístico, olha só, e escolha de expressão ou palavra que não confira duplo sentido ao texto. Tá vendo como é que funciona? Pois é, ou seja, essa condição da ambiguidade não pode acontecer de jeito nenhum, né? Isso está dentro da clareza e está dentro aqui também da precisão, né? Então, isso tudo a gente vê aí, tá? Então, a condição da precisão é articular a linguagem comum ou técnica para perfeita compreensão daquilo que está sendo vinculado no texto. Tá vendo? Então, pensamento, manifestar pensamento ou ideia tem que ser com a mesma palavra, evitar emprego de sinonímias, né, de sinônimos aí com propósito meramente estilístico, não existe isso, né, figura de linguagem aqui dentro de jeito nenhum, né, e escolha de expressão ou palavra que não configura duplo sentido ao texto. Então, isso tudo mostra, né, isso tudo nos mostra aí a condição da precisão. Beleza? É lógico, né? Que a gente tem que fazer uma releitura de todo o texto redigido, não é verdade? Pois é, né? Então, aqui está dizendo que a ocorrência de trechos obscuros provém principalmente da falta de releitura. Então, quando a gente, depois de redigir, né, uma correspondência oficial, é muito importante que nós façamos releitura dela, viu? Pois é. O que torna aí lógico, possível correção, porque claro que muitas das vezes, como o povo não relê, não, né, visualiza ali, não faz correção, fica feio, né? O negócio fica totalmente errado. Não é isso? Pois é. Aí na revisão de um expediente, por exemplo, a gente deve avaliar se ele será de fácil compreensão para o seu destinatário, né? A gente tem todas essas condições, né? Então, pode ser às vezes para a gente uma coisa comum, uma escrita óbvia, para quem vai ler, não é, né? Então, a gente tem que fazer essa revisão aí para ter clareza, para ter precisão nos atos normativos aí, viu? Pois é. Aí a gente vai falar agora de outra característica, que é o quê? A objetividade, tá? Nós vamos falar dessa objetividade aqui agora. E quando a gente fala de ser objetivo, né, da objetividade dentro da condição aí, da redação oficial, isso tudo é leitura, viu, gente? A professora Angélica está explicando para você, extraindo informações do Manual da Presidência da República. Isso a gente precisa saber. A gente sabe que objetividade é uma característica, mas peraí, o que é ser objetivo, né? Quando você é objetivo, você vai diretamente ao assunto que você quer abordar.
né, sem delongas, na verdade, sem redundâncias. Então é isso que a gente tem que ter como prioridade aí para o contexto aí, né, da objetividade, tá? Então, para a gente conseguir isso, né, o redator conseguir isso, ele precisa ter aí aquela visão da ideia principal, né? Qual que é a ideia principal? Qual é a condição secundária? Né, sim? E entender uma hierarquia que acontece dentro disso. Bom, primeiro eu tenho que ter a condição fundamental, né, a condição principal ali, para que eu tenha objetividade, depois a condição secundária, porque a condição secundária dentro de um ato normativo, ela explicita, né, exemplifica, detalha a situação principal. Então, isso está tudo dentro da objetividade, eu entender, né, a condição principal, porque é essa condição principal que eu vou tratar primeiro, e depois especificar, não é assim, detalhar, exemplificar com condições secundárias. Isso tudo está dentro da objetividade. Lembrando também que essa objetividade, ela vai conduzir o leitor aí ao contato mais direto com o assunto, tá? E com as informações, viu? Isso mesmo, sem excessos de palavras, de ideias, porque eu já consegui colocar lá, né, a condição principal e a condição secundária ali, né, a informação principal e as outras que vão exemplificar, detalhar, né, comentar ali, viu? É errado, tá, gente? A gente supor que a objetividade suprime a delicadeza de expressão ou torna o texto rude e grosseiro, tá? Nada disso. A objetividade, ela vai tratar de forma direta, né? Por isso que está escrito objetividade, é porque trata de forma direta. E essa objetividade, ela parte justamente dessa ideia, do que eu vou colocar como condição fundamental, como condição principal e como condição secundária, né? Como eu vou visualizar isso dentro de um ato normativo, de um documento oficial, entendeu? Beleza. Aí eu vou para a concisão, né? Porque a concisão aí, olha, é a nossa terceira condição, não é assim? A concisão, até diz no manual, né, que ela é antes uma qualidade, tá, do que uma característica, uma qualidade, né, do texto oficial. E aí temos também que conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Então, todo texto conciso, até por isso, né, que a concisão é uma qualidade de todo o texto oficial, por quê? Porque nós temos que tentar fazer muita coisa num contexto pequeno, né? Num contexto minúsculo de palavras, viu? Então, por isso que nós temos aí, né? Ter o máximo de informações possível ali, o máximo possível de informações dentro do mínimo de palavras ali, viu? Então, não se deve, tá, de forma alguma, entender essa concisão como economia de pensamento, viu? De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum que a gente vai fazer isso, viu? A gente tem exclusivamente a condição de excluir palavras inúteis, né? Redundâncias e passagens, que nada vai acrescentar aquilo que já está sendo dito ali, tá? Então, lembra, né? Para que tenhamos concisão, é o máximo de informações e o mínimo de palavras. Conciso é o texto oficial que tem essa condição, tá? Que tem isso aí, viu? Aí, a gente vai agora pular para outra característica, né? Outra condição aí que a gente tem aqui, que é a coerência e a coesão. Ou seja, coesão e coerência, né? Pois é, a gente sabe que aquilo que está coeso também está coerente, não é assim? Então, quando nós temos dentro da redação oficial uma condição totalmente coesa, totalmente correta, concreta, escrita dentro do padrão culto da língua portuguesa, a gente tem também a coerência acontecendo. Porque a coerência é o resultado da coesão. E é indispensável, tá? Todo texto oficial tenha essas duas situações, coesão e coerência, viu? Por que tem que ter? Porque favorece a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Porque quando você escreve com coesão, você segue ali, né, a conexão, você faz as coisas terem harmonia, né, sim, para que o texto tenha justamente a concisão, seja totalmente conciso, né, com o máximo de informações e o mínimo de palavras. Então, a gente tem que visualizar isso aí direitinho. E a gente sabe, a gente pode perceber também, que o texto ele tem coesão e coerência
quando a gente visualiza esse texto e verifica que as palavras, as frases e os parágrafos estão totalmente ali ligados com as palavrinhas, né? Com os articuladores, as palavrinhas que dão continuidade ali, né? Ao assunto que está sendo abordado ali, né? As palavrinhas que se juntam ali, se conectam e uma dão continuidade à outra ali, para que a informação seja, né, dada de forma clara, de forma objetiva, de forma precisa, coerente, coesa, não é verdade? Pois é. Então, muito cuidado com isso, tá? Aí, eu quero dizer para você o seguinte, a gente tem alguns mecanismos, né, que estabelecem essa coesão e a coerência, né? Que é a referência, a substituição, elipse, o uso de conjunção. Então, olha só, toda condição de coesão e coerência, né, todo texto oficial tem que ter a presença disso aí, né? De referência, substituição, elipse, uso de conjunção, porque esses são os mecanismos aí da coesão e da coerência, ok? Pois é. E aí, a gente entende agora outra condição, a gente vai agora para outra característica, né? Que a gente visualiza aqui, que é o que? A impessoalidade, tá? E dentro desse critério da impessoalidade, a gente entende o seguinte, a gente tem que ter tanto a impessoalidade quanto na condição de quem está comunicando, né? Porque a impessoalidade, ela decorre do princípio constitucional, né? Que está lá no artigo 37 da Constituição, né? Sim? E o significado dessa impessoalidade tem dois aspectos, se remete a dois aspectos, né? Que o primeiro é a obrigatoriedade de que a administração pública proceda de modo a não privilegiar ou prejudicar ninguém, né? De que o seu norte seja sempre o interesse público, né? E o segundo aí aspecto é a abstração da pessoalidade dos atos normativos. Isso aqui eu estou visualizando dentro do artigo 37, né? Dos atos, a abstração da pessoalidade dos atos administrativos, desculpe-me, tá? Pois, apesar de a ação administrativa ser exercida por intermédio de seus servidores, é resultado tão somente da vontade estatal. Então, a impessoalidade, ela está dentro de, né, se remetindo aí a dois aspectos que consta como princípio constitucional, né, dentro da Constituição aí do artigo 37 da Constituição Federal. Então, né, sempre a redação oficial, ela tem que ser elaborada sempre em nome do serviço público, né, assim, olha só, e sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos, tá vendo? Então, tem que acontecer em pessoalidade do início ao fim do texto oficial, tá vendo? Então, a gente tem que ver que a gente tem que ter a ausência de impressões individuais, tanto de quem comunica, quanto de quem recebe a comunicação, e a impessoalidade também dentro do assunto que está sendo tratado ali. Por isso que a impessoalidade é uma característica, tá, da comunicação oficial, dos atos normativos, né, dentro do texto oficial ali, de uma correspondência oficial, a impessoalidade tem que acontecer do início ao fim, tanto por parte de quem comunica, quanto por parte de quem recebe, né, da parte de quem vai receber ali, né, o texto oficial, a correspondência, tanto no assunto abordado dentro, ali no texto também, tem que ter impessoalidade do início ao fim, ok? Então, por isso, ela é uma característica totalmente importante, muito, muito importante, porque na redação oficial não tem lugar para você denotar pessoalidade, marca sua ali de jeito nenhum, viu? De jeito nenhum, tá? Às vezes a gente escreve, igual, por exemplo, na carta particular, né? Na condição particular, a gente escreve a carta para um amigo, por exemplo, a gente coloca, né, marcas da nossa pessoalidade. E não pode, na redação oficial, isso não pode acontecer de jeito nenhum, tá? Beleza? Então, olha, a concisão, a clareza, a objetividade, a formalidade, né? Tudo isso aí, né, de que nos valemos, né, para elaborar os expedientes oficiais, contribui para que seja alcançada a necessária impessoalidade, tá vendo? Então, está todas atreladas, né? Clareza, concisão, clareza, objetividade, formalidade, tudo aí atrelada à impessoalidade dos textos oficiais,
ok? Aí a gente vai agora entender o outro, né? Que é a formalidade e a padronização. Tudo tem forma e tem padrão, né? Sim? Pois é. Então, as comunicações, a gente sabe, a gente tem que saber que as comunicações administrativas, elas devem ser sempre formais, né? Sim? Ou seja, obedecer a certas regras da forma, né? Da condição de forma bonitinha ali. Então, tem que seguir uma formalidade, tem que seguir uma padronização, tá? Isso é válido tanto para as comunicações feitas, olha só, em meio eletrônico, né? Como o e-mail, né? O documento gerado no SEI, o documento de HTML, várias condições, tanto para os eventuais documentos impressos, viu? Então, esse padrão aí, né, essa condição aí de regra, de formalização, né, de formalidade e padrão, tem que acontecer tanto para as comunicações feitas por e-mail e, enfim, né, por correio, e-mail eletrônico, ou também nos documentos impressos. Por isso que a formalidade e padronização é uma característica do texto oficial, ok? E aí, a gente vai visualizar o seguinte, o que se recomenda, né, dentro dessa formalidade e padronização de acordo com o padrão, né, culto aí, de acordo com os atos normativos, né, com as correspondências oficiais. Aí a gente tem algumas recomendações, né, que a língua culta, ela é contra a pobreza, né? Desculpe-me. Ela é contra, porque falou contra e sai tudo, né? Contra a pobreza de expressão e não contra a sua simplicidade. Olha só. O uso do padrão culto não significa empregar uma língua de forma rebuscada, né? Ou utilizar a figura de linguagem própria do estilo literário. Nada a ver, né? E a consulta ao dicionário e a gramática é imperativa na redação de um bom texto, tá? A gente precisa aí saber, né, que consultar dicionário, gramática, né, é totalmente favorável, viu? Na redação de um bom texto aí, tá? Então, não existe propriamente um padrão oficial de linguagem, né? O que há é o uso da norma padrão nos atos e nas comunicações oficiais, tá? Então, não tem ali aquela condição de, tem que ter um tipo, né? Um tipo de linguagem, uma condição. Não, né? Não existe propriamente um padrão ali, não. Nós é que dentro dos textos, dos textos normativos, dos atos normativos que a gente vai redigir, é que tem que acontecer a língua padrão, né? A norma padrão ali dentro das comunicações que nós fizemos. Entendeu? Tem tudo aí, né? Lógico. É claro que vai haver em alguma situação, né, preferência pelo uso de determinadas expressões. Será obedecida, né, claro, a tradição do emprego das formas sintáticas, né, mas isso não vai implicar necessariamente utilização de uma forma de linguagem burocrática, né? Fala isso. A gente não tem a condição, não ser tão burocrático assim na hora de escrever. Esse jargão burocrático, como todo jargão, deve ser evitado, tá? Pois terá sempre sua compreensão limitada. Então, não existe burocracia com relação à escrita, né, dentro dessa padronização, dessa formalização aí, não, tá? A língua padrão, ela tem que ser aplicada dentro de todas as, né, junto ali, vou colocar assim, junto de todas as outras características que nós visualizamos aqui dentro, entendeu? É confuso? É. É difícil? É. Mas a gente tem que entender todas essas características, né? A clareza, precisão, a gente tem que entender como que acontece a objetividade, né? Dentro de que ali, em qual vertente o texto está conciso, né? O que eu preciso entender para que ele esteja coeso, coerente, né? A impessoalidade, que ela é característica, uma das principais aí, porque todo texto normativo tem que ser impessoal, né? Tanto por parte de quem fala, quanto por parte de quem recebe, tanto do texto, né? Do ato ali que está sendo escrito ali. A formalidade, né, do padrão culto, que sempre tem que ser predominante, né? Não existe tipo de linguagem, mas é a linguagem padrão. Estou dizendo assim, é uma linguagem exclusiva? Não, a linguagem ela pode acontecer de qualquer forma ali, só que tem que seguir a norma padrão
a língua portuguesa, né? Isso é claro, isso é evidente dentro das correspondências oficiais, entendeu? Então, uma vez que nós entendemos isso aí, já tem uma questão de prova, pode pedir para você lá, né? Para você poder identificar uma característica que é presente em determinado exemplo que foi colocado lá para você. Você tem aí todas as características da redação oficial, ok? Pois é, a professora Angélica se despede de você aqui nessa aula gratuita no canal do Vale, te convida a acessar a nossa plataforma, clicar no card aqui em cima também, tá? Que vai te direcionar direto para a página de vendas aí do nosso preparatório e estudar com a nossa equipe, que é fera, que tem um conteúdo bacana, top de linha, para te ajudar na sua aprovação, ok? Ó, um grande abraço, um beijo para você. Fique ligado aí, você que não está inscrito no nosso canal, inscreva, aperte o sininho das notificações, tem muita coisa boa vindo por aqui, aqui no nosso canal, para essas provas aí que acontecerão no concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. E é uma honra saber que você está ligada aí todos os dias, né, nos acompanhando aqui no canal, beleza? Um grande abraço para você e até o próximo encontro aqui no canal do Vale, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!